Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Poder Piauí, que tem como principal objetivo aprofundar discussões relacionadas à política, à economia, ao judiciário, debater informações que impactam diretamente a vida do cidadão teresinense e do cidadão piauiense. E neste episódio, o nosso entrevistado, quem vai conversar conosco, é o vereador Daniel Carvalho, engenheiro civil, tem experiência como gestor público, e agora assume, um pouco mais de um mês, assumiu o desafio de ser um parlamentar teresinense, vereador aqui de Teresina, pelo MDB, e a gente vai abordar com ele vários assuntos. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Poder Piauí. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, para que a gente possa discutir nossa cidade, discutir as soluções que a gente vai buscar para Teresina, para todo teresinense também, poder aí estar contando com um vereador atuante dentro da Casa Legislativa Municipal. Vereador, eu queria começar a conversa tratando de uns assuntos mais sérios, que eu acredito que sejam mais urgentes, né, para o cidadão teresinense, que o cidadão teresinense tem que enfrentar, né? E aí, logo nos primeiros dias, o ano legislativo começou agora, né? Começou nessa última semana, mas lá em janeiro o senhor já começou a debater a questão do IPTU. Foi um assunto que a nova gestão do prefeito Silvio Mendes pontuou algumas mudanças, inclusive isentando uma faixa muito grande da população, né? Antigamente, aliás, até o ano passado, eram isentos de pagamento de IPTU aquelas famílias que tinham imóveis avaliados ali na casa dos R$ 63.000. O novo prefeito aumentou, elevou essa isenção até para R$ 130.000. Isso traz, logo de cara, um benefício, né? Mas o senhor levantou algumas preocupações, algumas questões, né? O que é que o senhor queria aprofundar em relação a essa questão do IPTU? João, esse tema do IPTU é muito importante para a nossa cidade. De fato, a prefeitura fez uma mudança desde o ano passado, né? Foi no final da gestão do doutor Pessoa que isso foi votado, para que pudesse realmente atualizar a tabela do IPTU. A tabela do IPTU ela deve ser atualizada de 4 em 4 anos. Isso é uma resolução do TCE. Se a prefeitura não atualizar a tabela, ela pode ser até condenada por renúncia de receita. Então, era necessário que isso fosse feito, já estava desde 2002, se eu não me engano, desde 2010. Já estava com um bom tempo que não era feita essa atualização. E essa atualização vai fazer com que alguns locais da cidade, que lá em 2010 não tinham infraestrutura, não eram povoados, não tinha como se cobrar o IPTU pelo que realmente o imóvel vale, esses locais vão sofrer um acréscimo. Locais, talvez, centro de Teresina, ou locais que perderam o valor comercial, vão aí baratear esse IPTU. Mas o principal é que mais gente vai entrar nessa faixa de isenção. A isenção foi atualizada também para o valor dos imóveis aqui em Teresina para 130 mil aproximadamente. Isso. E ajuda muita gente, ajuda principalmente as pessoas mais carentes, mais desfavorecidas economicamente aqui da nossa cidade. E é o processo que eu acho importante da gente fazer. Eu trouxe essa discussão do IPTU e tratei sobre a cobrança de IPTU progressivo mais fortemente em cima dos terrenos baldios, para que a gente possa cobrar mais de quem tem um terreno baldio aqui dentro de Teresina. Eu gosto de usar o exemplo dos terrenos aqui na João 23. Sim. Avenida João 23, Comero Castelo Branco, duas das avenidas mais importantes economicamente da cidade. O terreno está lá cheio de mata, é um terreno baldio. Eu tenho certeza que tem interesse econômico, financeiro, de se investir, de fazer um prédio de escritórios, para que possa realmente ser produtivo esse local. Só que a especulação financeira, o olhar para o futuro daquela pessoa que atualmente não está precisando vender aquele terreno ou produzir algo naquele terreno, faz com que a gente tenha inúmeros vazios dentro da nossa cidade que precisa se adensar. Teresina é uma cidade que tem se espalhado muito. Essa questão dos vazios urbanos ela é interessante,
E, de certa forma, até lamentável, porque, de fato, Teresina é uma cidade que não tem 1 milhão de habitantes, mas tem uma área horizontal muito grande. Se a gente for percorrer ali do extremo norte, né, a região da Santa Maria da Codipe, até o extremo sul, a região ali depois do Eduardo Costa, acredito que a gente está falando de uns 30 quilômetros, provavelmente. E tem esses vazios urbanos. Por exemplo, quando você passa ali da ponte do Porto Velho, até chegar às casas, ali é uma área rural dentro da cidade, né? Acredito que são dezenas ou até centenas de hectares de área rural, né? Agora tem a história, tem a questão da invasão, né, da ocupação ali, que é um outro problema urbano da cidade, mas enfim. Quando você vai para a Zona Sul e passa ali também do Promorá, Bela Vista, você tem outros vazios urbanos, né, aqueles terrenos, como o senhor falou, murados e que são hectares e hectares, e isso, de certa forma, prejudica, né, o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade, principalmente na questão dos gastos públicos, Com né? certeza. Porque você passa áreas rurais, mas ali você tem que levar tubulação de água, energia Energia, elétrica, asfalto. asfalto, prejudica o transporte público, né? Porque é mais distância para o ônibus percorrer, encarece ainda mais o preço da passagem. Então é uma discussão que precisa ser travada com profundidade, né? Exatamente. É o processo de adensamento urbano que Teresina tem adiado por muito tempo. Então, nós precisamos acabar com esses vazios dentro da cidade para que a cidade possa se adensar. Fica mais barato para a prefeitura fazer essa manutenção. O que ocorreu nos últimos anos é a pessoa quer lotear, fazer um loteamento, só que ela quer vender a parte de trás do loteamento para que passe toda a infraestrutura, valorize aquela primeira parte, a prefeitura gastou. Sim. Então, o meu objetivo é cobrar mais caro desses vazios urbanos. Fazer com que essa especulação imobiliária e essa espera por essa valorização vai continuar valendo a pena, provavelmente, mas que ela vale um pouco menos a pena e que esse lucro dessa especulação seja redistribuído para toda a sociedade de forma que a prefeitura receba também parte desse recurso. E esse adensamento que Teresina tem aí adiado há tantos anos é importantíssimo. A gente verticalizar mais a nossa cidade. Teresina precisa se verticalizar. A gente só tem prédios aqui na Zona Leste, Exato. dois prédios, alguns prédios ali na região da Ilhotas, ali da Zona Sul de Teresina, mas precisa se ampliar mais essa situação de verticalizar a cidade, porque você consegue colocar mais gente num espaço menor, facilita para o transporte público, Sim. porque você não. Economiza o custo, né, da distância que em vez do Exato. ônibus percorrer 30 quilômetros, ele vai percorrer 15, então diminui o custo. Pois é complicado até o serviço de transporte público passar na Santa Maria da Codipe, porque as pessoas precisam caminhar distâncias enormes para passar, para chegar até a linha de ônibus, sofrendo com a insegurança. Então, quanto mais verticalizada a cidade, mais nós conseguirmos aí adensar a Teresina, melhor para o cidadão teresinense. Isso eu pontuo uma coisa que é interessante, porque assim, o problema ele já existe. Eu acredito, não sei se o senhor vai concordar, mas acho que agora a intenção é fazer com que ele não aumente ainda mais. Ou seja, a cidade de Teresina já é grande do ponto de vista Sim, territorial. Agora tem que ter uma preocupação para ela não crescer ainda mais. Aí entra a questão da autorização, né, do município em permitir esses loteamentos sendo construídos cada vez mais distantes. É uma preocupação que tem que ter, né? exato. Tem que seguir o plano diretor do município. Nós temos o plano diretor que ele vai limitar, delimitar a zona urbana da cidade e esses loteamentos só podem ser feitos dentro da zona urbana. Mas é todo um processo. Sim, A sim. gente vai iniciar isso como um processo realmente de tratar sobre o IPTU progressivo, tratar sobre o centro de Teresina. Nós temos aí casarões abandonados no centro de Teresina, o centro de Teresina cada vez mais se tornando inseguro, se tornando um lugar ruim para se habitar, desvalorizando o centro de Teresina, acabando com o comércio. Sim. Então, nós precisamos incentivar esse, esse processo de reurbanização do centro de Teresina, de
de voltar realmente a ser um centro habitado, gente morando, gente circulando lá dentro, final de semana ali as pessoas poderem voltar a utilizar as praças. Sim. E tudo isso também passa tanto por uma série de incentivos fiscais para a reurbanização do centro, mas também pela cobrança de quem tem ali uma casa dentro do centro de Teresina e prefere deixá-la fechada por anos do Sim. que alugar por um valor que seja realmente razoável. Realmente é um debate interessante essa questão do urbanismo. A gente poderia ficar horas aqui discutindo, e o vereador demonstra aí que tem conhecimento, até porque é engenheiro, conhece muito bem a questão da estrutura das cidades, do urbanismo também. Mas eu queria agora pontuar um outro assunto que tem a ver diretamente com a qualidade de vida das pessoas de Teresina e com questões urbanísticas também, que é a questão de que hoje o teresinense tem reclamado bastante em relação às taxas, né, causadas aí pelos serviços de esgotamento sanitário. E essa discussão tem ficado, obviamente, cada vez mais polêmica, porque é algo que impacta diretamente o bolso das pessoas. A gente sabe que impactou no bolso, obviamente todo mundo vai protestar. É claro que todo mundo defende, né, e sabe da importância dos serviços de esgotamento sanitário, inclusive porque financeiramente, né, já está comprovado que a cada real que se investe em saneamento, você economiza até R$ 3 na questão da saúde, né? Porque muitas doenças são geradas a partir da falta de saneamento básico, das questões de higiene, de como o esgoto é tratado. E o abastecimento de água, esse ninguém nem precisa falar da importância, ninguém sobreviveria 2 dias sem ter um acesso à água potável e tal. Mas o que se questiona, vereador, nesse sentido, é hoje principalmente a questão da taxa, né? A população hoje tem dito que o valor do talão ele está fora da realidade econômica. Imagina-se que Teresina, naturalmente, as famílias têm uma renda média que não é alta e um talão de água chegar na casa ali dos R$ 400. Isso atinge o orçamento, impacta muito o orçamento das famílias. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão nesse momento? A Câmara tem discutido isso e esse processo da água, do custo do saneamento básico, ele passa pelo mesmo assunto do IPTU progressivo, do IPTU aí para esses terrenos baldios, que é a justiça tributária. Nós precisamos de justiça tributária. Quem pode pagar menos tem que pagar menos. Nós temos que tratar diferente, de forma desigual, os desiguais. Então, nós precisamos ter mais atenção para as pessoas que mais precisam dentro de Teresina. E em muitas cidades, essa taxa não chega aos 100% como chega aqui em Teresina. Então, a gente precisa discutir com a empresa, a Prefeitura de Teresina, através da Arset, precisa discutir com a empresa sobre cobranças abusivas, sobre o preço que é cobrado da água, fiscalizar realmente todos esses contratos para saber, vamos lá, o que é que tem de errado, por que, que a água em Teresina é tão cara, como é que nós podemos fazer para baratear. Seja ter um fundo para ser feita uma tarifa social para a água das pessoas que não Sim. têm condição de pagar, que elas possam pagar. Mas é extremamente importante que a gente venha a fazer o esgotamento sanitário em toda a cidade. Como você disse, a questão da saúde, tem muitas doenças, dengue, que muitas vezes acontece por causa de água empoçada, porque não teve um esgotamento sanitário, leptospirose, tem inúmeras doenças, vermes, então As muitas viroses normalmente viroses. têm origem na falta de saneamento, né? Então tem muito problema pela falta de saneamento básico, que a gente precisa resolver. O adensamento da cidade, a verticalização da cidade, ela passa pelo saneamento básico, que precisa ter também esgoto para você poder verticalizar um prédio. Então, tem uma importância social, estrutural e organizacional dentro da cidade, mas a gente não pode colocar isso no lombo, como se diz, né? Colocar no Sim. lombo do mais pobre, como muitas vezes se tem feito no país. Então, Teresina precisa olhar para as pessoas que mais precisam para que a gente possa realmente resolver esse problema e dar qualidade de água a um preço acessível para o teresinense.
senhor agora está tendo a experiência do parlamento, que é diferente da experiência do executivo, né? O senhor ocupou cargos no Detran, na SAAD Norte, vai saber dizer se é verdade ou é mentira. Eu acredito que a principal diferença é o seguinte: no executivo, você chegou ali, vamos ter que resolver o problema da Avenida Rui Barbosa. Uhum. E aí você, lá no executivo, já tem todos os instrumentos para, obviamente, resolver aquele problema de forma mais rápida, claro, seguindo toda a legislação de licitação e tal. No legislativo não é bem assim, né? Você tem o problema na sua frente, mas você não tem ali os instrumentos necessários para solucionar aquele problema na hora que você quer, do jeito que você quer. Você precisa recorrer, muitas vezes, ao executivo, a elaborar uma lei. Tudo isso é demorado, não é da noite para o dia. Como é que está sendo essa experiência agora no parlamento? Qual é a principal diferença do executivo? E como essa experiência no executivo que o senhor teve ajuda a entender agora o seu papel como parlamentar? Com certeza. As experiências que eu tive na executiva, eu comecei pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, então eu trabalhei nessa parte de empregabilidade, trabalhei na SAAD, no Detran. E o curioso é que em todos os lugares que você vai, a gente tem sempre um problema, que é não tem dinheiro para fazer tudo que você quer fazer. Tem que escolher Você tem prioridades. que escolher prioridades. E o parlamento, o que a gente vem sentindo lá dentro, é que ele é exatamente para ouvir a população, dizer o que é a prioridade e planejar o futuro da cidade de Teresina, ou do estado, ou do país. Mas o parlamento ele serve como uma forma de pesos e contrapesos ali, ouvindo toda a sociedade, para que a gente possa planejar o futuro em uma linha que atenda a todos os grupos. O que é que por mais que tenha ali um planejamento de execução das obras, um planejamento de execução dos serviços públicos por parte da prefeitura, do governo ou da presidência, Sim. mas quem vai olhar para toda a situação da sociedade, propor uma lei que vai delimitar o que é que o executivo vai fazer é o parlamento. Sim. Então, o parlamento, para mim, eu vejo sempre com essa obrigação de pensar na frente, de pensar na Teresina de daqui a 10, de daqui a 15, 20 anos, para que a gente não deixe esses problemas se acumularem por mais tempo, que a gente busque soluções agora, que muitas vezes, muitas soluções só vão surtir efeito A médio e longo a prazo. médio e longo prazo, mas que precisam ser pensadas agora. E é o parlamento que tem essa obrigação, a Uhum. meu ver. E assim, o executivo muitas vezes está tão preocupado em resolver aquele problema mais urgente, né? Que às vezes falta as condições de ter esse pensamento um pouco mais amplo, mais demorado e que, né, realmente o parlamento pode contribuir com isso. Agora, sim, uma característica também do parlamento é a questão dos segmentos, né? Obviamente que o Congresso Nacional, por exemplo, é a casa do povo. Por quê? Porque lá você tem 513 deputados e cada um representa um segmento. Tem naturalmente aqueles parlamentares que são mais ligados à defesa da pauta da população de baixa renda. É natural também que tenha aqueles deputados mais ligados ao empresariado. Todo segmento precisa ter representantes e o Congresso é bom porque é a voz para se ouvir todo mundo. A questão das pautas identitárias, enfim, na Câmara Municipal também não é diferente. Hoje, quais são assim, aqueles segmentos que o senhor entende que tem mais condições de representar no seu mandato? Durante toda a minha eleição, eu me comprometi com 3 pautas, que eu acho elas extremamente importantes. Quero transporte, passei esse período no Detran, então eu criei aí um entendimento maior sobre o transporte, sobre a quantidade de acidentes que nós temos em Teresina, Sim. sobre os inúmeros problemas da nossa cidade no quesito do transporte, tanto público quanto privado. Vi também, bati muito na questão da saúde pública, porque era a maior dor, e ainda é a maior dor do cidadão teresinense. E falei também muito dos projetos sociais, porque eu sempre acompanhei os projetos sociais, sempre dei apoio, valorizei esses projetos. Eu acredito que eles têm uma importância aqui dentro de Teresina e que eles podem estar realmente fazendo uma assistência social, às vezes mais próxima do povo do que a própria prefeitura consegue.
falta de capilaridade pessoal. Você tem uma pessoa voluntária, ele vai estar fazendo um trabalho Sim. para a prefeitura Uhum. de uma forma gratuita. Então, é importante ter esses voluntários dentro desses projetos sociais. Então, eu acredito que essas 3 pautas que eu trabalhei na minha campanha, eu vou continuar trabalhando fortemente dentro da Câmara de Vereadores. Mas essas pautas que eu vou tentar permear nos mais diversos assuntos dentro de Teresina, desde meio ambiente, Sim. a essa situação do IPTU, do saneamento básico, porque você tem que interligar realmente os assuntos da cidade. A cidade, o IPTU de Teresina é um assunto que diz respeito a todo mundo e ele diz respeito a todos os outros assuntos. Sim. É o recurso que vem para Teresina para a saúde, é o recurso que vai ser usado na assistência social, todo ele vem dessa parte dos recursos, dos impostos que são tidos. E para a gente olhar para as pessoas de mais carentes de Teresina, a gente precisa também olhar para como é que elas estão gastando o dinheiro delas, em que imposto, como é que a prefeitura pode aliviar isso. Então, a gente vai ter sempre esse olhar atento para estar buscando a melhoria da qualidade de vida do cidadão teresinense. Independente da forma que a gente encontrar para fazer isso, Sim. vamos estar batalhando para fazer. Vereador, agora falando de política partidária, eu sou um MDBista raiz, né? Não tem É. como negar, está na origem, inclusive familiar, é MDBista raiz. E o MDB é um partido, talvez o partido mais tradicional da política brasileira, muito importante naquele processo de redemocratização. E ainda hoje é um partido que tem garantido a governabilidade no nosso país. Agora, ele precisa passar por uma mudança de geração, né? É natural que isso ocorra. E aqui no Piauí a gente já tem observado muito nesse sentido. Boa parte dos políticos hoje, dos deputados, muitas vezes, estão, né, num processo de renovação, vamos dizer assim, de geração, né, na classe política. Como é que o senhor tem acompanhado esse processo de renovação no MDB? Como é que o senhor vê o seu futuro político nesse processo de renovação do MDB? Pois é, o MDB foi um partido que renovou 100% das suas cadeiras dentro do município. Então, o MDB tinha 3 vereadores na legislatura de 2020, continuou com 3 vereadores na legislatura de 2020, que começou agora em 2024. E o que nós podemos ver é que mudou os 3. Eu, como um jovem ainda na política, estou na presidência também do MDB Jovem Estadual, e a gente vê muitas lideranças surgindo por todo o estado. E é um processo que, além dele ser natural de renovação das lideranças, a gente precisa que ele seja incentivado. A maioria dos jovens hoje não querem entrar na política, a maioria das pessoas nem querem se aprofundar sobre os problemas políticos do país. A rejeição que se criou da política, como se a política fosse a causa dos males e não a falta da política que é, na realidade, a causa desses males que a gente vê hoje. É a ausência da participação popular nos debates, é quando você faz uma audiência pública e as pessoas não ficam nem sabendo do que é que está se passando com aqueles problemas. O que nós precisamos hoje no nosso país é parar de demonizar a política. É fazer com que realmente as pessoas, principalmente o jovem, reconheça na política a única saída para a solução dos problemas estruturais que nós temos aqui. Então, o que eu vejo muito hoje teve até uma pesquisa no Reino Unido dizendo que a maioria dos jovens achavam que a ditadura, a mudança para um governo autoritário era uma solução para resolver os problemas do Reino Unido e da Inglaterra. E eu acho que isso é uma completa ignorância, você achar que não vai ser através da democracia, que não vai ser através da discussão entre iguais ali que vai se chegar à melhor solução. Essa situação de um déspota esclarecido de que eu vou chegar e vou salvar o país, eu acho que isso já caiu por terra, a gente já percebeu que isso não dá certo, que a gente precisa realmente aprofundar as discussões, fazer com que a população participe, realmente entenda o que está se passando,
para que aí a gente possa, como sociedade, realmente definir os rumos que a gente quer traçar. O senhor consegue perceber assim uma mudança no perfil de político que a sociedade exige? Porque hoje a gente tem, inclusive comentávamos aqui a questão da experiência das redes sociais, a população hoje acompanha provavelmente mais as discussões, embora seja um acompanhamento que muitas vezes não se aprofunda, né? Fica ali na superficialidade. É uma questão de comunicação mesmo. Hoje as informações são muito instantâneas e aí as pessoas normalmente não procuram se aprofundar, mas de qualquer forma elas estão acompanhando. Isso exige do político uma nova forma de se relacionar com a sociedade. Como é que o senhor tem tentado acompanhar essa evolução? É uma das coisas mais complicadas que eu acho hoje em dia, porque a gente tenta comunicar, a gente tenta dar informação para as pessoas, para quem acompanha nas redes sociais, mas existe sim essa dificuldade de aprofundar no assunto, da pessoa verificar se aquilo realmente é real. Então, existe, não só aqui em Teresina, mas no Brasil e no mundo todo, campanhas de difamação que qualquer notícia que você solta para difamar uma pessoa, ela viraliza. Se você soltar uma nota retirando aquilo que você disse, dizendo a nova verdade, dizendo que aquela bomba, aquela notícia bombástica, aquela polêmica que você tinha dito anteriormente estava equivocada, Ela aquilo não ali vai. ninguém dá valor, aquilo ali não viraliza. Então, as pessoas têm que começar a olhar para a rede social e pensar: isso é realmente verdade? Porque foi uma mudança que eu vejo que foi. A gente saiu do jornal televisivo, do jornal impresso, que tinha toda uma Uhum. credibilidade, ele passava ali por redator, ele passava pelo jornalista, ele passava por uma direção do jornal, todo mundo checando e vendo aquela notícia para saber, antes de você publicá-la, se ela tinha algum embasamento ou se você Sim. estava falando algum devaneio. E hoje não. Hoje, qualquer um da sua rede social posta uma notícia como se ela fosse verdade, sem passar por nenhum critério, nenhum crivo. Às vezes a pessoa tira da própria cabeça aquilo, de um achismo, e solta aquela notícia. E para a população, você está ali na rede social, muita gente acredita que é verdade porque tem o nome lá, portal, ou Sim. então jornal, alguma coisa. E aí as pessoas já têm aquilo como verdade. Então é uma mudança que a gente teve enquanto mundo de forma de se informar, né? De uma mudança de como é que a gente absorve conteúdo, que a gente ainda não se acostumou. Sim. O mundo ainda não se acostumou, mas o Brasil pior ainda. O Brasil está, acho que é no pior lugar dos rankings dos maiores países que mais acredita em fake news. Uhum. É verdade. Vereador, então, agora caminhando aqui para a reta final da nossa conversa, queria que o senhor ficasse à vontade para pontuar algum assunto que eu esqueci de pontuar, falar, obviamente, diretamente para a nossa audiência, o que, que ela pode esperar, né, do futuro político do vereador Daniel Carvalho, qual é hoje os seus principais compromissos, e assim, chegando ao final do mandato, o que, que o senhor quer, de fato, ter entregue para a população? Certo. A população de Teresina hoje pode esperar muito esforço do vereador Daniel Carvalho. Eu acredito que esses 4 anos têm que ser muito propositivos. Eu quero chegar com projetos de leis, mas projetos que realmente causem algum impacto. Nós teremos também recursos de emendas e que essas emendas sejam utilizadas com um propósito não só momentâneo de fazer ali alguma obra ou algum evento que não represente algo que fique realmente para a cidade. Meu objetivo é causar impacto, é ajudar na revitalização do centro da nossa cidade, ou então de chegar em uma comunidade, dar o apoio e colher frutos desse apoio nos nossos jovens, nas famílias, a longo prazo. Então, vocês vão ver um vereador que não vai estar atuando só no hoje, mas vai estar olhando uma Teresina para o futuro, vai estar tentando trabalhar com que Teresina realmente melhore e que a gente viva numa cidade melhor. Tá certo. Então a gente chega ao fim, o episódio do podcast Poder Piauí hoje, com o vereador Daniel Carvalho, MDBista, que
como demonstrou aqui, tem um conhecimento aprofundado sobre as questões urbanísticas do município, preocupação com as questões sociais e, claro, que a gente vai estar acompanhando, né, e fiscalizando o trabalho do vereador Daniel Carvalho lá na Câmara Municipal. Queria agradecer pela sua presença, desejar aí um bom trabalho, que o senhor consiga lá no seu mandato concluir, né, aquilo que se projeta. A gente sabe que muitas vezes na política é preciso negociar, é preciso dialogar, é preciso construir consenso. Muitas vezes as ideias que o parlamentar tem, ele não consegue aplicá-las na prática, mas é preciso se esforçar, né? Com certeza. A gente vai estar trabalhando para que dê tudo certo. Eu conheço já as dificuldades do parlamento, mas com muito trabalho, com muito diálogo, com certeza a gente vai chegar aí a um acordo pelo bem comum. Então chegamos ao fim do nosso episódio do podcast Poder Piauí.